objetivo da operação era esse. Foi cerca de 1 ano de investigação, cerca de 60 dias de intenso planejamento, e até que achamos o dia ideal para fazer a operação na última terça-feira. O delegado também rebateu as críticas e chamou os opositores da operação de narcoativistas e engenheiros de obra pronta. Polícia nenhuma do mundo faz o que as polícias civil e militar fazem aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu desafio qualquer um aqui chamar Scotland Yard, CIA, quiser chamar o Mossad, quer chamar o FBI, pode chamar quem for, até a NASA, não vai fazer o que nós fazemos. Tem gente que fala aí, tem que chamar a Força Nacional. A Força Nacional não é especializada nesse tipo de ação. Todas as vezes que eles se aventuraram a entrar na comunidade, ou a Polícia Civil ou a Polícia Militar tiveram que resgatá-los. Quem fala isso não sabe o que está falando. Então temos que desmistificar um bando de mentiras e de falsas narrativas de narcoativistas que estão querendo condenar a operação. Lamento muito e vou sentir muito, eu nunca mais na minha vida vou me esquecer desse dia, 28 de outubro. O arsenal de 91 fuzis apreendidos na mega operação mostra o alto poder de fogo do Comando Vermelho e suas conexões internacionais. Entre as armas estão modelos usados por exércitos da Venezuela, da Argentina, do Peru e do Brasil. Apesar das críticas dos narcoativistas, várias pesquisas mostram que a população, brasileira apoia em grande número essa operação, principalmente quem mora no Rio de Janeiro e, mais importante ainda, quem vive em favelas. Consta, vamos lá. A gente está aqui para derrubar todas as narrativas, porque há várias. A primeira delas é essa, de que a população das favelas, que em grande parte é uma população trabalhadora, honesta, ela é refém das forças de segurança e não do tráfico de drogas, das facções criminosas. Esta é uma mentira tremenda que agora, finalmente, pesquisas estão apontando. Pois é, Lacombe, e não deu nem para fugir, dessa popularidade da operação. Alguns tentaram no início com um discurso daquela ladainha antiga da esquerda, de que chacina, tragédia, mas logo vários começaram a recuar porque viram as pesquisas, viram a reação nas redes sociais, viram como o governador Cláudio Castro virou o sujeito mais popular do Brasil, mas 2 ou 3 operações dessas, acho que ele está eleito no primeiro turno como presidente, Então, de novo, a realidade se impõe. Eu vou usar aqui o termo que o nosso querido convidado Flávio Gordon usou na coluna dele da Gazeta essa semana, é a narcoafetividade. Existe uma divisão muito clara hoje na sociedade brasileira, a turma da narcoafetividade, a turma que tem algum tipo de simpatia para com a bandidolatria, porque nutre há muito tempo a narrativa de que são vítimas da sociedade. O Lula não faz muito tempo, o timing horrível, ele disse justamente que o traficante é vítima do usuário, ele disse isso antes dessa operação. Então, está acontecendo uma divisão muito clara entre o povo brasileiro, aqueles que querem a buquelização do Brasil e estão clamando por um Bukele, e aqueles que insistem em chamar de vítima da sociedade, trabalhador, ser humano por trás do fuzil, aquele que escolhe, porque é uma escolha, pegar em armas e atirar com fuzis, com armas pesadas, proibidas, na polícia, e aterrorizar a população local desses lugares onde eles dominam, onde o Estado não chega. Existe um Estado paralelo, algo como 1 em cada 4 brasileiros vive numa área dominada pelo crime organizado, e é muito importante aqui a gente começar a falar em grupos terroristas, porque são ações terroristas que aterrorizam a população local. Hoje, o editorial do Estadão acertou o tom, é coisa rara, ele acorda dependendo do dia, no dia do monstro, no dia do médico, hoje acertou,
né? A glamorização lulista da bandidolatria é uma coisa que já deu, ninguém aguenta mais, né? Isso está muito descolado, muito desconectado da realidade do povo, principalmente da favela. Lacombe, aí essa pesquisa da Atlas Intel foi muito importante. 86% dos cariocas que moram em favela aprovaram a operação, contra um pouco mais da metade no meio urbano. Ou seja, o problema é o asfalto, o problema é a turma do Leblon, a turma da Globo. Esse pessoal ainda glamoriza o crime, ainda acha que é charmoso falar em traficante, que ele é revolucionário e por aí vai. Inclusive tem uma ligação histórica, tá, que muita gente, pasmem, para mim, não sabia, né? O Comando Vermelho não tem esse nome à toa, começou como Falange Vermelha, foi quando juntaram lá no regime militar os bandidos comuns com os presos políticos, né? A turma do Gabeira e companhia, que sequestrava, roubava banco para fins ideológicos, com crimes comuns, criminosos comuns. Ali nasceu a Falange Vermelha, e sim, o Comando Vermelho tem uma pegada, portanto, político-ideológica, o que caracteriza ainda mais como um grupo terrorista. Então existe uma solidariedade entre essa turma, um diálogo cabuloso entre essa turma e o crime organizado, né? E a esquerda. Tanto é que o Lula consegue frequentar a favela dominada pelo Comando Vermelho sem escolta policial, usando o chapéu do CPX, né? O boné do CPX, que o William Bonner, do Globo, também usa. Veja, Lacombe, quem pensa nas vítimas da violência? Essa é que é a pergunta. Porque o Fachin falou que foi uma tragédia, que foram muitas vítimas, que o STF estava se solidarizando com as vítimas. Que vítimas, né? Quem é que pensa nas 45 mil pessoas mortas pelo crime no Brasil todo ano? Quem é que pensa nos 4 policiais que foram mortos nessa operação? Só falta alguém vir falar que foi muito pouco policial para muito bandido. E a gente sabe que tem muita gente que pensa assim. Normalmente são os especialistas que a Globo News chama e resolvem com seus cabelos laranjas esquisitos que é possível enfrentar a polícia sem tiro, talvez com pedradas, né? Agora, dito tudo isso, Lacombe, para fechar meu primeiro comentário aqui sobre essa pauta, eu não quero deixar que essa realidade do Brasil que se impõe nos transforme em pessoas piores. O que eu quero dizer com isso? CPF cancelado, oba, vamos soltar fogos de artifício, criminoso bom é criminoso morto, bandido bom é bandido morto. Eu acho que quando a gente vai por esse caminho, esqueça tudo que sabe de jogos de guerra. Um jogo de ação. As pessoas estão vibrando com as mortes, que seja de bandidos. A gente sabe que são circunstâncias difíceis na favela, não quer dizer que a pessoa precise escolher o crime. Tem várias pessoas honestas, inclusive a imensa maioria na favela, mas a gente sabe e a gente pode reconhecer isso, que as circunstâncias são mais difíceis e que ninguém precisa ficar vibrando com a mãe que está internando o 3º filho que foi para o crime, ela mesma cansada, dizendo perdi mais um filho para o tráfico. Nesse sentido, é uma tristeza. Nesse sentido, existe uma tragédia que consome o Rio de Janeiro desde Brizola, Fachin, a DPF 635, proteção, blindagem a bandidos. Né? Não é o ideal, não é saudável. Mas a pergunta que todo mundo se faz nessa hora é: o Rio de Janeiro é uma sociedade saudável? Ou é uma sociedade dominada pela bandidolatria, pela criminalidade? É óbvio que é uma sociedade dominada pelo crime, já dei algumas estatísticas aqui, né? Aliás, a fronteira porosa que deveria ser função do governo federal é o que deixa entrar esses fuzis todos, fuzil do exército da Venezuela, da Argentina, fuzis falsificados, não são armas do CAC, porque a turma da esquerda tentou ir por esse caminho. Então não é saudável, mas é compreensível. É compreensível que as pessoas estejam nesse clima de não aguento mais, de basta, de bandido bom e bandido morto, e quero o meu Bukele para endireitar as coisas, para colocar ordem na bagunça. Porque ninguém aguenta mais, Lacombe, anomia. O estado de anomia é o estado onde não há mais nenhuma previsibilidade de amanhã, onde você não tem mais nenhum respeito às regras do jogo, onde impera o caos. E isso é muito desagradável para quem vive nesse ambiente. Não é a turma do condomínio fechado, do carro blindado do Leblon. É a turma da periferia, é a turma das favelas. Esse pessoal não aguenta mais. Esse pessoal está pedindo, basta, chega. Bandido bom é bandido morto. Chega de gente aterrorizando minha família.
falando que eu tenho que fazer isso, isso e isso, impondo realidades aos meus filhos, à minha filha, né? E por aí vai. Então, as pesquisas estão apenas retratando, ilustrando um quadro que a gente sente, que a gente percebe, que a gente observa. Para quem não está desatento, para quem não está vivendo numa bolha global. O povo não aguenta mais. O povo quer ordem, porque quando a ordem se esvai, não há mais possibilidade de falar sequer em liberdade. Liberdade é um meio, é um instrumento. Liberdade para alguma coisa. E nós estamos sem liberdade num país dominado pela bandidolatria. Eu fico imaginando a dificuldade que foi fazer essa pesquisa, porque tive ali, nos meus primeiros 10 anos como jornalista na minha carreira, cobri várias operações policiais em favelas do Rio de Janeiro, e já contei essa história algumas vezes, mas apenas uma vez eu consegui que um morador gravasse uma sonora, uma entrevista para mim, acusando o tráfico de drogas e não a polícia, mas a gente teve que se deslocar, ele foi, né, por meios próprios, a minha equipe se deslocou a um ponto distante da favela, eu gravei com o sujeito contra o sol, em silhueta, a voz dele foi modificada, porque você acusar traficantes, né, ali de forma muito aberta, né, você está exposto a morrer. E Ana, tem isso também. O Gustavo Petro tem... Bom, eles todos têm o mesmo discurso, né? O Petro também falou dessa história de que a pobreza, as dificuldades, né, da vida levam uma pessoa ao mundo do crime. Isso é uma balela tremenda. Basta perguntar exatamente a população a qual o Consta estava se referindo, a população das comunidades, das favelas, né? Tem muita gente boa ali trabalhando, muita gente querendo ter uma vida digna, ter um trabalho correto, pagar suas contas. Eu morei no Rio 12 anos, meu filho nasceu no Rio, meu filho é carioca, e olha, nos 12 anos que eu morei lá, mas eu não lembro quantas vezes, mas foram muitas vezes que a escola particular do meu filho, ali no Jardim Botânico, hoje não vai ter aula. Escola pública, ali no Leblon, ali perto do Flamengo, não vai ter aula, porque o tráfico disse que não vai ter aula. Túnel Rebouças, fechado. Túnel para Barra, fechado. As minhas ajudantes em casa, né? Dona Ana, hoje eu não posso, não estou conseguindo sair da minha comunidade. Ou então elas dormiam na minha casa porque alguém da comunidade ligava e falava: nem vem porque hoje isso aqui está um caos. Ou seja, isso vem de muito tempo, quando o Consta estava mencionando. Fala, meu pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário aí. Deixa um bom dia, boa tarde, oi, que vai ajudar demais esse vídeo chegar para mais pessoas. Pessoal, para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos aí na sua telinha. E deixe o gostei aí. Se você gostou do vídeo, já deixa o gostei. Aqui no Conexão Política, pessoal, o site que traz a verdade ao povo, judiciário, STF não proíbe operação no Rio de Janeiro, de Gilmar, que cobra ações do governo Castro. Decano do STF reage à crítica do governo do PL e afirma que a ausência de políticas públicas torna ações policiais ineficazes ao longo do prazo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou nesta domingo, dia 2, que enquanto o Estado do Rio de Janeiro não apresentar um plano consistente de preocupação dos territórios dominados por facções criminosas e milícias, os resultados das operações policiais continuarão sendo parciais e insustentáveis. A declaração foi publicada em seu perfil oficial no X, antigo Twitter, em menções à mega operação policial realizada no Complexo do Alemão e da Penha na última terça-feira, dia 28, que resultou na morte de cerca de 120 criminosos e na prisão de mais de 100 integrantes da facção Comando Vermelho.
A fala de Gilmar Mendes também responde diretamente a críticas feitas pelo governador do Rio, Cláudio Castro, que se referia à TF das favelas com a decisão maldita ao comentar dificuldades enfrentadas pelas forças policiais para acessar áreas com barricadas durante a operação. Segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, não proíbe operações policiais, mas estabelece diretrizes para que elas sejam conduzidas com planejamento, proporcionalidade e transparência, com o objetivo de proteger tanto civis quanto agentes públicos. Gilmar também lembrou que em abril deste ano o STF determinou que o governo estadual elaborasse um plano de recuperação de territórios com presença contínua de serviços públicos com educação, saúde, habitação e assistência social. O ponto seria restabelecer a segurança e a dignidade das comunidades historicamente marcadas pela ausência do Estado. O resultado dessa operação continuará sendo parcial e sustentável enquanto esse plano não sair do papel. As discussões foram pontuais, afirmou o ministro. A manifestação se dá em meio ao debate público e político em torno da mega operação e da sua repercussão nacional. Os governadores de outros estados têm defendido ações semelhantes e pedido enquadramento formal de facções como Comando Vermelho e PCC como uma organização terrorista, algo já feito para países como Argentina, Paraguai, mas ainda rejeitado pelo governo federal. Esse foi o vídeo, pessoal. Quem gostou aí já deixa seu like e apoie os outros vídeos.